Olá a todos, essa é a nossa aula de redes de computadores. Estamos falando sobre a camada de enlace. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre o padrão Ethernet, tá? Que é um assunto bem importante dentro de redes de computadores. Bom, então lembrando, né, a gente já viu os modelos TCP/IP e SOAS, né, falamos da camada física, né, falamos, né, sobre a camada de enlace. Na aula passada, então, para quem não viu, veja, né, a gente falou sobre os detalhes da camada de enlace, tá? Então hoje a gente vai continuar esse assunto, só que mais especificamente falando sobre o padrão Ethernet. Bom, o padrão Ethernet, né, a gente precisa primeiramente não confundir com internet. Internet é uma coisa, a Ethernet é outra, apesar que tem coisas bem similares, né? Tal como a internet, né, o padrão Ethernet é muito utilizado, ele é utilizado em 90% das redes do mundo, só que não é todo tipo de rede, né? Rede local cabeada, tá? Então é um padrão feito para rede local, né? As LANs com fio, tá? Ele também é chamado de I3E 802.3, tá? Então você vai encontrar a nomenclatura por aí, né? Tanto como a internet como o I3E 802.3. Para quem não estiver ligando o nome à pessoa, né? Eu costumo falar que a gente usa tanto esse padrão que a gente não sabe o nome dele, tanto que a gente usa, tá? A gente costuma chamar ele, né, de plaquinha de rede. Então, deixa eu pegar aqui. Então, né, a nossa famosa placa de rede, tá? Ela normalmente é uma placa de rede Ethernet, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Aqui, né, na placa de rede Ethernet pode, por exemplo, ir o cabo, né, RJ45 do par trançado, como essa placa aqui é mais antiga, né? Também pode ir o cabo coaxial, tá? Então a gente não costuma falar muito, né? Mas quando a gente vai comprar uma placa de rede, né? A famosa plaquinha de rede, a gente pode comprar uma placa de rede Ethernet ou uma I3E 802.3, que é o padrão, né, da camada de enlace que funciona aqui dentro, né? Isso é bem difundido, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem placas de rede USB, né, Ethernet. Então aqui é outro exemplo, né, de uma placa Ethernet. E muitos dispositivos, né, vêm com esse padrão, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um Raspberry e aqui tem uma entrada aqui, né, para o cabo RJ45 também, ou seja, aqui dentro tem uma placa de rede Ethernet, tá? Então hoje tem TVs, né, videogame, tá? Dispositivos utilizam esse padrão. Então por isso é bem importante a gente entender como ele funciona. O que é importante entender nele? Tá? Eu preciso sair daqui, né, sabendo o quadro Ethernet, que é usado por outras tecnologias inclusive. Tá? Então a maioria dos nossos conceitos vão falar do quadro Ethernet. E o controle de acesso ao meio, né? Como é que uma rede cabeada local, tal como a internet, consegue dizer quem pode acessar o cabo para não ter colisão. Tá? E um pouquinho de história aí, a gente não vai entrar muito a fundo, né? Mas por incrível que pareça, né, essa rede Ethernet, que é uma rede para rede local com fio, ela veio da Alohanet, né, que é uma rede havaiana sem fio. Então os pesquisadores que deram origem ao Ethernet, eles foram lá estudar, né, uma rede que existia no Havaí, e essa rede ela fazia transmissão, tá, entre as ilhas do Havaí. Então tinha uma ilha maior, que era central, tá, e as ilhas menores transmitiam para essa ilha central. Tá? Eu não vou entrar em história aí, tá? Quem quiser ir mais a fundo, né, leia, por exemplo, o livro do Tannenbaum, tá, que ele explica certinho essa história. Mas a primeira coisa, a gente não pode confundir, tá? Isso aqui, né, a princípio, fora o princípio da Alohanet ali, tá? O Ethernet não tem nada a ver com rede sem fio, ele é usado em redes com fio. Bom, então depois dos idealizadores do padrão Ethernet criarem ele, né, então fundamentado no Alohanet, tá, eles desenvolveram uma rede com fio, tá, que utilizava cabo coaxial. Essa rede poderia conectar até 256 máquinas, é muita máquina, tá, ela poderia cobrir uma distância de 2,5 km, só uma velocidade de 2,94 megabits por segundo. Tá, então provavelmente eles pensaram, né, numa rede grande,
tá? Visto talvez a LoRaNet, uma rede de relativamente longa distância para um cabo de rede local, tá? E né, na época aqui uma velocidade né, não muito alta, né? Tanto é que nosso amigo vem aqui, né, fala, pô, mas isso é muito lento, né? Então se a gente pensar atualmente sim, mas na época, né, talvez não seja tanto. Se a gente lembrar que né, algumas décadas atrás a gente estava navegando na internet a 33 kbps, tá? Então uma rede de quase 3 megabits por segundo é uma rede interessante, né? É claro que, calma lá, né? Houveram evoluções, mas a gente vai falar de outros detalhes do Ethernet primeiro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o CSMA-CD, tá? Que seria o controle de acesso ao meio da rede Ethernet, tá? E ela tem detecção de colisão. Então esse CD aqui significa Collision Detection, né? Então a forma de acessar o meio do padrão Ethernet, ela consegue detectar se houve colisão entre as máquinas. Então lembrando que né, num barramento, tal como o exemplo aqui do cabo coaxial, se duas máquinas ou mais tentarem transmitir ao mesmo tempo, vai dar colisão, só posso ter uma máquina transmitindo por vez. Então, o padrão Ethernet, ele resolve esse problema de controle de acesso ao meio, que é uma função básica ali né, da camada de enlace, através do CSMA-CD. Então, a ideia é quem pode transmitir e como evitar colisões, a gente vai ver isso. Tá, aqui está um esqueminha simples, né, simplificado, de como funciona o CSMA-CD. Então, a primeira coisa, né, uma máquina quer transmitir, o que ela faz? Primeiro ela verifica o meio de transmissão. Se ele estiver livre, se não tiver ninguém transmitindo lá, ela pode transmitir. Caso contrário, ela tem que esperar. Se estiver livre, então envia os dados e fica monitorando o cabo para ver se não houve colisão. Tá? Então, qual que é a ideia? Então imagine, né, que tem um cabo metálico lá, você está relando a mão nele lá, e se você sentir né, uns choquinhos, uns pulsos elétricos, você não pode transmitir porque tem alguém transmitindo. Aí você fala assim, vou transmitir o 1. Não tem ninguém transmitindo, então eu posso transmitir. Aí eu vou lá e transmito 1. Vamos supor que 1 é representado por 2 choquinhos. Se você transmitiu 2 choquinhos e sentiu passar na sua mão 1, né, ou um choque prolongado, né, que não representa o 1, houve colisão. Tá? Então, é um exemplo tosco aí, né, mas só para representar. Né, então, como eu detecto essa colisão? Se houve colisão, eu aviso a rede que houve a colisão. Então eu posso despejar uma quantidade né, de pacotes ali aleatório, de bits aleatório ali, para todo mundo perceber que houve colisão, porque outra máquina vai perceber, né, que gerou colisão, então ela vai perceber que houve colisão, que não passou na rede o que ela transmitiu, espera um tempo aleatório e executa o protocolo novamente. Tá? Então, esse é o protocolo, nós vamos melhorar um pouquinho as explicações né, logo na sequência. Então vamos fazer aqui que eu chamo de caminho feliz. Tá? Então eu vou tentar transmitir né, e eu vou conseguir. Tá? O que acontece? Então eu verifico o meio, se ele estiver livre, nesse caso vai estar, eu envio os dados, percebo que não houve colisão e termino a transmissão. Ok? Vamos ver como acontece com a máquina. Então está aqui a máquina, quero transmitir. Primeira coisa, então ela vai executar a ideia do CSMA-CD, ela vai escutar o meio, então ela vai relar no cabo lá, passando algum pulso elétrico aí? Não. Então eu posso transmitir. Aí ela vai lá e transmite lá o que ela tinha para transmitir. Durante a transmissão, ela continua escutando. Tá? Então se ela transmitiu isso aqui, tem que estar passando exatamente isso aqui, não pode passar nada diferente disso, caso contrário houve colisão. Tá? E se não passou nada diferente, então a transmissão teve sucesso. Tem que lembrar, né, como a gente já falou na aula anterior, que nesse caso aqui a camada de enlace ela oferece um serviço sem conexão e sem confirmação. Tá? Então o Ethernet simplesmente tenta transmitir, se transmitiu, beleza. Tá? Mas ele não tem controle dessa transmissão, ela não sabe se chegou, ele não sabe se o destino estava lá, tá? Ele não sabe de nada disso daí, ele só transmite. Bom, então depois do caminho feliz, né, outra possibilidade aqui é eu tentar transmitir e a rede está ocupada. Tá? Então nesse caso aqui, de novo, quero transmitir, verifico o meio, nesse caso né, ele não vai estar livre, então eu permaneço verificando.
ok? Vamos ver como é que isso acontece. Então, novamente, quero transmitir, escuto o meio, tá? Já tem alguém transmitindo, tá? Porque já tinha o sinal aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Espera, tá? Até que o meio fique livre e eu consiga pegar o meio e transmitir, tá? Então, basicamente, o que eu faço é isso daí. E agora, né, o caminho não feliz, né, o mais infeliz de todos, né, seria a ideia de colisão, tá? Então, o que vai acontecer? Quero transmitir, verifico o meio de transmissão, está livre, sim, enviar os dados. Houve colisão, sim, espera um tempo aleatório, envia, né, um jump que a gente fala, né, um conjunto de bits aleatórios ali, para todo mundo perceber que houve colisão, e tenta de novo, tá? Repete o protocolo. Tá? Então, basicamente é isso, vamos ver como acontece na prática. Então, alguém pode perguntar, né, como é que, né, vai ter a colisão se toda vez que eu vou tentar transmitir eu escuto o meio? Então, vai acontecer nesse caso aqui. Então, a máquina A, ela escuta o meio, e ela quer transmitir, está livre, ela pode transmitir. Simultaneamente, né, ao mesmo tempo, a máquina D, por exemplo, faz a mesma coisa. Tá? Então, ela escuta o meio, tem ninguém transmitindo, ela pode transmitir. Então, a A, sei lá, vai transmitir um 0 inicialmente e a D vai transmitir um 1. Então, o que acontece? O A tem que escutar o 0 passando pela rede e o D também. Só que como as duas fizeram, né, isso ao mesmo tempo, vai passar alguma coisa diferente. Então, elas vão perceber, né, que isso aconteceu. Então, elas vão continuar escutando no meio, vão perceber que passou alguma coisa errada pela rede. E aí, né, então, o protocolo vai detectar que houve colisão. Se houve colisão, então, remete lá, né, um monte de bits lá, né, submete na rede um monte de bits lá para todo mundo perceber que houve a colisão. E espera um tempo aleatório. Então, tem um algoritmozinho lá, vai gerar um tempo aleatório. Vamos supor, por exemplo, essa máquina aqui vai demorar 13 milissegundos para tentar novamente. E essa máquina aqui vai demorar 11 milissegundos para tentar transmitir novamente. Nesse caso aqui, tá? Então, na hora que zerar, esse cara aqui ele vai repetir o protocolo, então vai escutar o meio, se tiver livre, nesse caso está livre, tá, transmite, tá? Então ele vai começar a transmitir, tá? Como esse tempo aqui não estourou ainda, ele não vai executar o protocolo, tá? Quando ele for tentar executar o protocolo, ele vai olhar, tem alguém transmitindo? Tem. Então tem que esperar, tá? Então esse é o exemplo aí do CSMA-CD em caso de colisão. Bom, tem outro detalhe aqui, que é, né, por uma infelicidade do destino, né, se as duas máquinas escolhessem, né, o mesmo tempo. Tá? Nesse caso aí, elas iriam tentar transmitir novamente, né, então zerou aqui, então vai ser uma ideia de exceção na rede, tenta transmitir e novamente houve a colisão, então vamos supor, é a segunda vez que está tendo colisão. Nesse caso aí, o que o protocolo faz? Ele vai dobrar o tempo. Então, vamos supor, antes estava na casa dos 10 milissegundos, agora ele foi para o 20. E também esse tempo é aleatório. Então, a tendência é que seja menor a chance de bater os tempos de um lado, né, de uma máquina e da outra. Então, esse aqui foi para 20, esse aqui foi para 23. Então, quando, né, puder transmitir, essa máquina vai transmitir primeiro e depois essa daqui. Se continuar tendo, né, essa colisão, né, e esse tempo vai dobrando, e pode chegar ao ponto, tá, do protocolo Ethernet avisar a camada superior que não está conseguindo transmitir. A ideia é que não aconteça, então isso vai acontecer se tiver muita máquina na rede. Uma redinha como essa aqui, por exemplo, provavelmente não iria acontecer, mas, né, se caso aconteça isso, que vai ocorrer. O tempo vai dobrando até que chega um ponto que a rede decide que não tem mais como transmitir. Bom, outra coisa que eu tenho que perceber é que no caso de redes Ethernet não há garantia de quem está transmitindo, né, e de quem vai transmitir. Então não tem como falar que porque eu estava esperando antes lá o tempo, né, porque já houve colisão, que eu vou conseguir transmitir. Né? Então tipo que o 3, né, perdão, que a máquina D que vai transmitir primeiro, porque o tempo dela aqui é menor. Por quê? A qualquer momento, né, enquanto está tendo essa imparcialidade aqui
né, na verdade essa infelicidade entre as máquinas aqui, né, de colisão. Alguma outra máquina que não tem nada a ver com a história pode escutar o meio, ver que estava, né, ocioso, porque essas máquinas não estavam transmitindo, ela vai lá e começa a transmitir. Então, quando estourar o tempo aqui, por exemplo, ela vai escutar o meio, a máquina D, e vai ver que já tem alguém transmitindo, ela tem que esperar do mesmo jeito. Tá? Então, no caso das redes Ethernet ali, não há garantia de quem vai transmitir. Quem conseguir pegar o meio primeiro e transmitir é que vai transmitir. Tá? Então, poderia acontecer, só da máquina C conseguir pegar o meio e transmitir, e as outras máquinas ficarem tendo que esperar? Sim, tá? Pode acontecer. Bom, então a gente já viu, né, o controle de acesso ao meio, como eu falei, é bem importante entender como ele funciona. É bem comum, né, em questões de provas, aí, principalmente o pessoal cobrar, né, como acontece isso, é o controle de acesso ao meio. E outro ponto extremamente importante é o quadro Ethernet. Então, na aula anterior a gente viu o quadro PPP, né, que seria o formato que eu uso para transmitir os dados numa rede Ethernet. Tá? Então eu preciso, seria bom, na verdade, né, eu conhecer os campos aqui. Por quê? Porque tem outros assuntos, né, que vão exigir que você saiba esses campos, tal como switch, tá? VLAN, tal, se for trabalhar com firewall, por exemplo, seria interessante que você soubesse esses campos, porque muitas coisas são feitas em cima desses campos aí, tá? Fora isso, né, o padrão internet é muito utilizado, então outras tecnologias acabam usando esse quadro aqui também, tá? Então, sempre é interessante saber como que é o formato do quadro Ethernet. Bom, então toda a parte cinza aqui, né, seria o cabeçalho, tá? Então, eu teria toda essa parte aqui de cabeçalho, tá? Então, o data e o padding aqui, né, principalmente o data, né, seriam os dados que eu vou enviar das camadas superiores, e o checksum também faria parte do cabeçalho. Tá? Então a gente vai detalhar, né, os campos agora aqui. Bem, o primeiro campo é o preâmbulo. Tá? O preâmbulo ele tem 8 bits, tá? Na verdade são 7 bits de uma sequência de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, tá? Então 7 bits assim. E a última, né, sequência, o último bit ali, ela termina com um 1, tá? E isso é chamado, né, de SFD, tá? Que seria a ideia do frame delimitador. Então ele falou assim, até aqui, né, aqui acabou esse campo aqui. Em padrões, né, de modulação mais antiga do Ethernet, tal como o Manchester, tá? O que acontecia? Isso aqui fazia uma onda quadrada, tá? Então o que eu fazia? Eu fazia a transmissão do 1, do 0, do 1, do 0, do 1, do 0. Tá? Então isso aqui é usado para sincronizar origem e destino. O que acontece? A máquina do outro lado ela começa a medir isso aqui, tá? E traçar uma linha para saber onde começa 0 ou onde começa o 1. E a hora que começar a informação realmente, ela já entendeu, né, como que é a sequência de zeros e uns da outra máquina ali. Eu não vou entrar mais, né, em detalhes sobre isso aqui, tá? Mas é interessante, né, procurar, vocês pesquisarem aí sobre o padrão Manchester, por exemplo, né, e como é importante o preâmbulo para esse padrão, ok? O próximo campo tem 6 bytes e é o endereço destino. Então lembre ali que numa rede multiponto, né, tal como a Ethernet, eu preciso indicar para quem que eu vou entregar o quadro, tá? Então isso é feito com o campo destino de 6 bytes. A gente vai melhorar essa explicação nos slides à frente. Da mesma forma, né, quando a informação chegar do outro lado, provavelmente tem uma resposta, tá? Então eu também tenho um endereço de origem. Então é a máquina que vai receber esse quadro aqui, ela vai saber para quem responder. O campo type, né, indica dentro da máquina para quem entregar essa informação. Então lembra que a máquina lá ela é multitarefa, tá? Então tem vários softwares rodando lá dentro. Eu tenho que saber para quem entregar. Tipo, eu vou entregar isso aqui para o IP, né, para o software do IP, eu vou entregar isso para o software ARP, tá? Eu vou entregar isso aqui para quem? Tá? Então aqui esse campo vai estar indicando isso aí, como subir a camada. Né? A ideia é que aqui eu vou sair da camada de enlace e vou para a camada de interrede, ou de rede aí do modelo ISO-OSI. Aqui estaria os dados, tá? Então são os dados que estão vindo lá de cima. O quadro Ethernet tem
um tamanho mínimo, e que é 46. Se esse tamanho mínimo, 46 bytes, se esse tamanho mínimo não for atingido, eu vou fazer, né, o que o pessoal chama de padding. Tá? Então eu vou encher esse campo aqui com zeros e uns, tá? Um monte de zero, para dar o valor mínimo. Tá? Então eu não posso enviar esse campo aqui com um valor menor de 46, ok? E o valor máximo é 1500 bytes aí. E, né, eu tenho o campo chamado checksum de 4 bytes, tá? Que ele faz outra função básica da camada de enlace, que é a detecção de erros. Tá? Então, aqui eu tenho, né, duas funções básicas aí da camada de enlace no modelo de TCP/IP, tá? Que é endereçamento físico, tá? Que seria dado aqui pelo endereço de destino de origem, tá? E a detecção de erros. Tá? O que eu vou fazer então? Eu vou somar, né, os bits aqui, né, dos campos, né, endereço de destino, endereço de origem, tipo, né, os dados, vou colocar o resultado aqui dentro, vou transmitir, e aí a máquina do outro lado faz o mesmo cálculo e verifica se o valor aqui dentro bate com o cálculo que ela chegou. Se bater, ela continua o processamento. Outro detalhe aqui, né, que aqui está falando que camada física, né, que camada de enlace, né, que a ideia é que o preâmbulo ele tem mais sentido, a função dele principal é na camada física, que justamente ajudar a identificar os zeros e uns, tá? Por isso que essa parte está na camada física. Tá? E já todo o restante aqui é de camada de enlace. Então lembra que no enlace, a camada de enlace e camada física é muito próxima da outra, tanto é que a gente tem um modelo TCP/IP de 4 camadas, onde a camada de enlace e camada física é a mesma, né? Tá no mesmo lugar. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui, né, do uso do quadro Ethernet. Tá? Então a máquina fala assim, eu quero conversar com o host C. Tá? Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a montar o quadro. Tá? De início o preâmbulo, né, a gente não vai trabalhar, porque a camada física ainda não chegou lá. Então eu vou começar a preencher a parte aqui da camada de enlace. Então o que eu vou fazer? Eu quero chegar na máquina C, então eu preciso do endereço físico dela. Né? Por enquanto não importa muito como eu descobri isso daí, né? Depois vai ser serviço do ARP, provavelmente, tá? Mas vamos seguir aqui. Então de alguma forma eu consegui o endereço físico, né, da máquina C e coloquei aqui como destino. Aí provavelmente a máquina C vai ter que me responder, então vou colocar também o meu endereço. Tá? Então tá o endereço físico aqui da máquina A. Esse endereço então, como vocês estão vendo aqui, tá, ele é dado em hexadecimal, tá? Sendo que a metade dele, né, a primeira metade representa um fabricante, tá? E a outra parte aqui representa a máquina, né, a placa de rede. Teoricamente essa placa de rede é única, tá? Então não haveria duas placas de rede com o mesmo endereço na rede. Tá? Então se isso acontecer pode inclusive, né, haver colisão. Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, tá? Mas a ideia é essa, né? Então cada placa de rede seria única. Acontece de ter endereços iguais? Acontece, é bem raro, mas acontece. Tá? Isso pode gerar problemas na rede. Então aqui, né, por exemplo, essa primeira parte aqui representa que a placa de rede sei lá, da Cisco. Tá? E aqui o restante aqui, falou assim, dentro dessa pool aqui, né, desse conjunto de redes da Cisco, essa aqui é a placa de rede 3B4401. Tá? Então a Cisco não vai fabricar outra placa de rede com o mesmo endereço. Bom, o tipo aqui, tá? Então eu vou indicar quem que vai receber isso do outro lado. Tá? Aqui no caso está representando o protocolo IP, tá? Ele vai ter esse valor aqui. Aí os dados, né, um dado qualquer aqui, vamos sempre que aquele meu exemplo do Olá, tá? Então estou enviando alguma coisa das camadas superiores, lembra que aqui tem outra, né, informações de cabeçalho de outras camadas, mas vamos só com Olá. E aí que eu faço, né? Pego o endereço destino, origem, tipo, dados, faço um cálculo lá, que é um CRC, é um hash, e jogo o resultado aqui dentro, tá? Então essa máquina aqui, né, trabalhou e processou, fez esse quadro aqui, vai mandar para a camada física, tá, que vai colocar então lá a ideia do preâmbulo lá, e vai mandar isso para frente.
Então aqui estou simbolizando só, então voltando, né? Aqui estou simbolizando só o preâmbulo, tá? Então o preâmbulo vai formar essas ondas aqui. No padrão Manchester, por exemplo, né? O 1 é simbolizado por uma descida na metade do intervalo, tá? Então isso aqui é o 1, tá? O 0 é uma subida, tá? Então na verdade uma embaixo aqui não é 0 e uma em cima não é 1, tá? Por isso que eu tenho que gerar essas ondas quadradas e descobrir o intervalo aqui, né? Para saber depois, olha aqui, ó, onde é que começa o 0 e onde é que começa o 1. Tá? Senão, se eu entender isso diferente, né, eu posso entender isso aqui como um 1 ou entender essa parte aqui como um 0. Como eu falei, quem quiser saber mais sobre Manchester, procure depois no Tannenbaum e dar uma olhada, que é interessante. Mas voltando aqui na transmissão, tá? Eu vou transmitir então da máquina A. Então, em nível de camada física, tá? Todo mundo recebe essa informação, porque eu estou aqui num barramento, tá? Então essa informação em nível de camada física chegou para todo mundo. Então, né, conforme essa informação chega lá na camada física pega essa forma aqui no meio e volta para 0 e 1 e começa a processar. Então todo mundo recebeu esse quadro aqui. Daí a máquina B, né, recebe, ela vai lá, faz o checksum, então pega os campos aqui, soma, faz o checksum e verifica o quê? Esse endereço de destino aqui é igual ao meu, né? Eu sou essa máquina aqui, vou pegar só o final, né? Eu sou a máquina 02? Não, eu sou a 22. É claro que analisou todos os bits, mas vamos pegar só para facilitar. Tá? Então, eu vou descartar isso aqui. A máquina C vai fazer a mesma coisa, ela recebeu, né? Chegou ao mesmo tempo todas as máquinas, eu não consigo explicar simultaneamente, não ficaria legal, né? Mas eu vou pegar aqui e vou olhar, vou assim, eu sou a máquina 02 aqui, o final? Sou. Então isso é para mim, vou continuar processando. Tá? A máquina 3 fez a mesma coisa, né? Foi lá, verificou o checksum, lá, então vou analisar só a máquina 02, não. Então descarta. Tá? Então todas elas fizeram então o checksum, analisaram o endereço destino, a máquina B viu que não é para ela, máquina C, né, falou sim, é para mim, vou continuar processando, e máquina D não. Então a máquina C processou e principalmente enviou isso aqui, né, para o protocolo IP, né, como está indicado aqui no campo type. Provavelmente, né, aqui está a ideia do processamento, né, desses campos aí, e aqui provavelmente vai ter uma resposta. Tá? Então a máquina C fala, vou responder lá, né, o host A. Então o que eu faço? Não é uma coisa boba, mas tem que prestar bastante atenção, muita gente erra, né, nesse pensamento aqui. Eu vou inverter o endereço de origem com o endereço de destino. Tá? Então, antes a máquina C era o destino, agora é a máquina A. Tá? Provavelmente, né, o protocolo é o mesmo, tá? E aí os dados vão mudar. Aqui a ideia é que eu vou passar um oi. Então eu vou montar os campos aqui novamente, vou fazer o checksum, provavelmente vai dar outro valor, porque vai alterar algumas coisas aqui, e vou mandar isso para frente. Tá? Novamente, todo mundo vai receber em nível de camada física, e aí na camada de enlace, a máquina D vai olhar, isso não é para mim, tá? Isso aí é para a máquina 01, não sou a 01, tá? A máquina B vai fazer a mesma coisa, sou a máquina 22, não sou a 01, e a máquina assim vai olhar, né? Sou a 01, então isso aqui é para mim. E ela vai mandar isso, né, para o protocolo IP e vai entregar isso para as camadas superiores, né, para que chegue a informação no lugar correto. Voltando a falar um pouquinho de endereço, né? Então, fora que a gente já falou que uma parte do endereço, né, do fabricante, o outro é a placa de rede daquele fabricante, eu tenho diferenças de endereço. Tá? Nos exemplos que a gente usou anteriormente, a gente usou a ideia de endereço unicast. Pessoal, isso não serve, nessas definições não servem só para o Ethernet, tá? Ele vai servir para outras formas de endereçamento, então é importante já entender isso daqui. Tá? Então o que é unicast? Né? Então, uni, né, a ideia de e cast seria a ideia de elemento, né? Então aqui eu vou mandar essa informação para um único elemento. Então aqui foi o que? Foi da máquina A para a máquina C. Tá? Então aqui, ó, esse endereço aqui é o endereço unicast. Por quê? Ele representa uma única máquina na rede. Ok? Então quando eu mando informação, a informação vai só para uma máquina. Eu falo, essa informação aqui é unicast.
Então eu mando lá, tá? E só uma máquina vai receber, como a gente viu no exemplo anterior. Tenho a ideia de multicast. Então eu tenho a ideia de múltiplos elementos. Tá? Então eu vou mandar uma informação e ela vai para mais de um. Então aqui na ideia, né, vou mandar para o B e vou mandar para o D. Eles fazem parte de um grupo, por algum motivo, tá? E quando eu mando uma informação para ele, chega para os dois. Para que isso? Tá? Se for no unicast, eu teria que mandar, né, vamos supor que eu vou mandar a mesma informação tanto para o B quanto para o D. Eu teria que mandar 2 quadros, então eu quero ocupar a rede 2 vezes para mandar a mesma informação. Então nesse caso é melhor o quê? Monta lá um grupo unicast e quando você mandar para aquele endereço unicast, está sendo representado aqui por esse endereço aqui, ó, ele vai chegar para as máquinas que estão com esse endereço, tá? Então nesse caso que eu vou fazer aqui, ó, vou falar que o destino é esse endereço aqui, vou mandar o quadro, então o nível de camada física chega para todo mundo, aí a máquina B olha, fala, opa, esse endereço aqui é meu, sim, recebe, a máquina D faz a mesma coisa, esse endereço aqui é meu, sim, recebe, só lembrando que sempre, né, geralmente eles fazem um checksum antes de verificar isso, eu não vou ficar falando toda hora, senão vai ficar muito repetitivo, né? Mas toda vez eles vão fazer esse processo aí, basicamente esse seria o comportamento mais comum, tá? Então, ó, nesse caso aqui, máquina B processou, isso é para mim, né, eu sou o 0A, sou, a máquina D fez a mesma coisa, sou o 0A, sou, né, e a máquina C, né, não sou a máquina 0A, não, sou a máquina 02 só, tá? Então não vai fazer nada disso daí. E por fim, né, temos uma especialização do multicast, que é o broadcast. Tá? O broadcast é um multicast mais genérico aí. Nosso amigo aqui está perguntando antes aqui, né? Como saber se o endereço é unicast, broadcast, multicast. Já eu explico melhor o que é o broadcast, tá? Então, ó, se o bit de mais baixa ordem, tá, do primeiro octeto for 0, o endereço é unicast. Se for 1, é multicast ou broadcast. Tá, então está o endereço aqui da máquina, esse aqui, ó, para formar esse 01 aqui, ó, que está aqui, eu tenho essa sequência de bits aqui. Então esse bit aqui é 1. Então se esse bit for 1, o endereço é multicast ou broadcast. Como eu falei, o broadcast é um tipo de multicast. Tá? Aqui tem outro endereço aqui, que é o endereço, né, realmente da máquina, que veio na placa de rede. Né, o multicast provavelmente não veio junto com a placa de rede, não veio, né, de fábrica. E nesse caso aqui, ó, eu posso perceber que o primeiro octeto, para formar esse 0A, tá, ele não usa bit 1 aqui nessa posição. Tá? Então aqui é um 0, isso significa o quê? Que é unicast. Tá? O broadcast ele é representado com endereço com todos os bits 1. Tá? Então obrigatoriamente aqui teria 1, tá? E de novo ele cairia na ideia de multicast. Tá? Mas vamos entender o que é a ideia do broadcast então. Então o broadcast é quando precisa mandar uma informação para todo mundo da rede. Então imagina lá, eu lembro que inicialmente a rede Ethernet, né, poderia ter 250 e poucos hosts lá. Imagina que tivesse que mandar a mesma informação para todo mundo, de forma unicast. Eu teria que mandar 250 e poucas informações repetidas, tá? Isso seria muito ruim. Ao invés disso, o que eu faço? Eu uso um endereço especial que representa o broadcast, né, que é esse com todos os bits 1 marcados, que em hexadecimal vai dar FFFFF. E mando para a rede. Mando uma única mensagem, essa mensagem vai chegar para todo mundo. Tá? Então eu mando, nível de camada física aqui, nossa rede que a gente está representando já chegaria para todo mundo, depois a gente vê quando chegar em switch, não vai ser assim, né, só dá uma ideia de ineficiência aqui, né, mas na camada de enlace, como chegou com FFF, todo mundo é FFF, tá? Falar, então a máquina B recebe, a máquina C recebe e a máquina D recebe. Tá? Então para isso que é o broadcast. Fazendo uma analogia né, com o mundo real, né, geralmente faço isso com os alunos ali, só para ter uma visão melhor. Você pode imaginar que, tipo, vou montar um esquema de TV a cabo usando o Ethernet. Provavelmente você não vai fazer isso, mas, né, vamos lá. O broadcast seria a programação que você vai mandar para todo mundo. Então você compra um pacote, tem um pacote básico lá que todo mundo que assinar
né, só TV por assinatura, só TV por a cabo lá, vai ganhar aquele pacote lá. Então isso eu transmitiria por broadcast. Bom, algumas pessoas lá na minha empresa, né, alguns dos meus clientes, eles pagam, por exemplo, um pacote de filmes. Então, quem paga o pacote de filme eu vou colocar no endereço multicast. Tá? Então esses caras aí, eu mando o filme, tá? E quem tiver parte desse endereço aí vai receber o filme, as pessoas que não tiverem esse endereço não vão receber, vão receber só o broadcast. E o multicast, por exemplo, uma pessoa lá pagou um filme por pay-per-view, por exemplo, né? Pagou um filme isoladamente lá. Aí esse cara talvez eu poderia colocar no unicast, eu transmito só para ele. Tá? De novo, a internet não tem nada a ver com filme, né? Só para dar uma visão diferente aí de como seriam esses endereços. Então lembrando também que esses termos vão ser utilizados em outros lugares, tá? Não é só dentro do endereçamento Ethernet. Inclusive, né, o que a camada física está fazendo aqui, que é mandar para todo mundo, tá? Isso também é chamado de broadcast. Eu tenho o costume de falar aqui na camada física, isso, né, eu chamo isso de difusão, que é a tradução de broadcast aí, né, uma das traduções em português. E daí eu uso o termo broadcast para a camada de enlace para cima, porque geralmente eu referencio a ideia do endereço broadcast, tá? Mas o que está sendo feito aqui na camada física, que é enviar para todo mundo, por causa do barramento também, né, é um broadcast. Se pegar nos livros em inglês vai chamar isso também de broadcast, tá? Então é bom ficar atento quanto a isso daí. Então nesse caso aqui teve um broadcast na camada física e na camada de enlace. Bom, daí, né, nosso amigo falou no início lá que a rede Ethernet é muito lenta, né? Então tem um quadro aqui de evolução, é bom a gente saber como é que está essa evolução. Então, né, é bom saber essa tabelinha aqui. Uma hora ou outra você acaba com essas, né, lidando com essas siglas aqui e vai ver essas velocidades principalmente. Tá? Então vamos dar uma olhada, né, breve aqui na evolução do Ethernet. Tá? Então o Ethernet normalmente é chamado de 802.3 e quando ele foi padronizado, né, ele chegou, né, já a ser padronizado com uma taxa de 10 Mbps. Tá? Isso aconteceu lá pela década de 80. Então no cabo coaxial fino, né, tinha uma distância lá de 500 metros para transmissão. Tá errado aqui, tá ao contrário. Tá, então é o contrário aqui. No cabo coaxial fino, né, ele tinha uma distância lá de 200 metros. No cabo coaxial grosso, né, esse sim tinha uma distância de 500 metros. Ok? Também foi padronizado no cabo par trançado, com uma distância de 100 metros. Né, todos aqui a velocidade, né, dá para ver que é 10, né, é 10 a velocidade. O T aqui, né, lembrando que é par trançado, e também, né, funcionava já com fibra. Então também velocidade de 10 Mbps, né, utilizando fibra, e a distância era de 2 km. Aqui a modulação, como eu falei anteriormente, era a Manchester. Novamente recomendo que vocês, né, olhem mais a fundo a documentação, a modulação Manchester, por exemplo, no livro do Tannenbaum, em alguma bibliografia. Bom, logo na sequência ali, né, na década de 90, tá, o pessoal criou o Fast Ethernet, também chamado de 802.3U, a uma velocidade de 100 Mbps. Basicamente foi embora o cabo coaxial, tá, e ficou fibra e par trançado. Tá? Então, como é que eu consigo aumentar a velocidade assim? Então, basicamente é usando cabos melhores e mudando a modulação. Tá? Então, tem aqui, ó, 100 base TX, né, cabo Cat5. Essa aqui é a modulação, né, e a distância do cabo. Tá? Também uso fibra lá, né, modulação, tá? E aí vai, tá? Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui não, é mais para ter uma ideia. Quem quiser ver os detalhes, para, né, o vídeo pega os detalhes ali. Mas novamente, né, recomendo que todo mundo, depois de ver esses vídeos, vão para os livros aí, né, e procurem mais detalhes. Atualmente a gente está na transição, tá, do Fast Ethernet para o Gigabit Ethernet, né? Já estamos até mais para cá do que para lá, mas você encontra ainda muita rede a 100 Mbps. Então o Gigabit Ethernet, tá, chamado de 802.3Z, ele transmite, né, dados a 1000 Mbps, né, ou famoso Gigabit. Ele veio da década de 90 também, finalzinho de 90, né, início dos anos 2000. Tá, e ele também basicamente
ele é transmitido através de fibra e par trançado, né? O cabo coaxial foi abandonado, tá? Como é que consegue essa velocidade? Novamente, evolução de cabo e modulação, tá? Então, né, por exemplo, aqui, ó, essa é a modulação usada aqui, tá? Não é mais a Manchester, por exemplo. E atualmente, né, a gente tende, né, a começar a ir para a rede 10 Gbps, mas ainda não é nossa realidade, tá? Ela tem essa nomenclatura aqui, tá? 802.3 AN, 802.3 EN, tá? Principalmente porque está em desenvolvimento, alcança taxas ali de 10 gigabits por segundo. Olha só, né? Ela já tem um bom tempo aí no mercado, apesar de não ser realidade, ela vem de 2002, tá? E ela também usa fibra e usa cabo par trançado. Aí eu vou para categorias, né, Cat6, Cat7 principalmente, tá? Então muda o cabo, aqui chega a mudar o conector, tá? Então o padrão internet está sempre evoluindo, tá? E esse tipo, né, de velocidade, que 10 Gbps são velocidades bem atrativas, né, hoje em dia. Como eu falei, ainda não é nossa realidade, isso aqui é mais para ligar, fazer ligação entre switches ainda, né? Mas, né, futuramente, quem sabe, a gente vai ver isso na nossa casa, na nossa empresa, né? Mas ainda não é tanto nossa realidade, principalmente aqui na nossa região no Brasil, né? Então, beleza, né? Conclusão, né? O padrão internet é o mais utilizado no mundo das redes de computadores locais com fio. Então eu tenho que saber ele, tá? É importante saber que ele usa o CSMA CD e saber lá o formato do quadro. Então o quadro é basicamente preâmbulo, endereço destino, endereço de origem, tipo, os dados e o checksum. Ok? Também teve uma evolução. Atualmente ali, né, a gente está figurando ali entre as velocidades de 10 e 100 Mbps. Bom, antes de acabar a aula, eu vou mostrar um pouquinho, né, do quadro Ethernet na prática, né, só para vocês, né, tornarem ele mais palpável, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um analisador de tráfego de rede, que é o Wireshark, e vou capturar, né, quadros Ethernet passando pela rede para vocês verem ali o formato do quadro, tá? Então quem tiver curiosidade, faça isso, né, em casa. Então, peguei aqui, ó, no meu Linux, né, com KDE, já está instalado o Wireshark. Vou digitar o Wireshark aqui. Acabei de lembrar que se eu fizer isso aqui eu não vou ter permissão, tá? Então eu vou ter que executar isso como administrador. Vou fazer um sudo. Então, né, vou executar o programa via linha de comando, mas ele vai abrir no gráfico. Então, para quem não conhece o Wireshark, né, é um analisador de tráfego de rede. Ele coloca a placa de rede no modo promíscuo e captura todos os pacotes que estiverem passando por ali. No caso aqui, eu tenho uma placa sem fio, uma placa de loopback, todas as placas de rede aqui, tá? Tenho a minha placa de rede Ethernet, tá? Tem algumas outras placas aqui, né, umas pontes, né, do VirtualBox, assim por diante. Não vou explicar tudo aqui agora, no outro vídeo eu faço uma explicação melhor sobre o Wireshark. Eu não vou usar, né, a minha placa Ethernet para capturar os pacotes aqui, porque não tem nenhum cabo conectado. Tá? Eu vou usar a placa Wi-Fi. Tá? Apesar do Wi-Fi, né, ter um quadro diferente, o que chega na subcamada LLC, tá? É um quadro Ethernet, então vamos usar para analisar ele. Tá? Mas basicamente do Ethernet eu teria a mesma visão que eu vou ter, né, usando o WLAN. Então eu aperto aqui na barbatana do tubarão aqui para iniciar a captura. Eu vou capturar alguns pacotinhos só, vamos pegar só um de exemplo ali, para a gente ver o quadro Ethernet. Então eu vou clicar aqui. Então eu vou começar a passar, né, alguns pacotes pela rede. Eu posso tentar fazer um acesso a algum site aqui, por exemplo. Ó. Então eu vou abrir aqui o meu Chrome, por exemplo. Então, ó, vou tentar acessar www.kernel.org, por exemplo. Tá, eu vou aumentando aqui o número de pacotes que vão passando. Tá? Vou parar aqui, senão vai ficar capturando muito pacote. E aqui, né, no
dentro do Wireshark é assim, né? Cada linhazinha dessa daqui é um pacote que eu capturei. Aqui nessa parte aqui ele vai mostrar o formato. Então, por exemplo, eu posso mandar para filtrar, ó, quero só HTTP, ó. Ok? Então, ó, na linhazinha aqui, né, vai me dar quase a ideia de camadas. Aqui é o quadro como um todo, né, tudo que ele capturou. Aqui começa a dar para ver as camadas, ó, então aqui é o quadro Ethernet. Aqui é o quadro, né, aqui dentro do Ethernet tinha um IP, a gente vai ver isso, aqui tudo TCP e aqui tinha o HTML. Provavelmente isso aqui, tá, se eu olhar, aqui é o conteúdo do pacote, aqui em hexadecimal e aqui em ASCII. Tá? Se eu começar a analisar isso aqui, provavelmente eu vou enxergar, isso aqui deve ser o acesso que eu fiz ao site do kernel. Tá? Aqui provavelmente foi o pedido para pegar o site. E aqui, ó, www.kernel.org, tá? E aqui, né, foi a resposta. Provavelmente ele falou para mim que, né, o site não era mais HTTP, era HTTPS. Foi essa a resposta que ele me deu aqui. Mas enfim, não vamos, né, entrar em muitos detalhes aqui. O que me interessa mais aqui é essa parte aqui, ó. Então eu quero ver o quadro Ethernet, ó. Então cliquei aqui, ó. Então o que tem o quadro Ethernet aqui basicamente para nós, ó? Tem o destino. Então o destino para mim, ele falou que é essa máquina aqui, ó. É a máquina B8, 76, F3, F5, CD, D3. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a fonte. Aí, fica melhor. Então, ó, Ethernet, tá? Aqui é o endereço. Aqui o Wireshark ele tentou, né, colocar o nome do fabricante, tá? Então esse ROM High PR aqui é o fabricante. E aqui é né, a parte do que identifica essa placa de rede aqui. Aqui, né, é a origem. Então dá para ver aqui que a origem nesse caso aqui é o 98, DA, C4, E3, FD, D8. Tá? Então quem que esse cara é? Um TP-Link. Tá? Então provavelmente é o meu access point que está aqui, ó. Tá? E esse aqui deve ser a minha placa de rede. Tá? E dentro aqui, ó, o type ele está levando um IPv4. Tá? É a parte de dados. A parte de dados é toda essa parte aqui. Tá? E ele não está mostrando aqui o checksum. Ok? Mas, né, se eu procurar provavelmente aqui no quadro ali, pode ser que eu ache o checksum, né? É só analisar mais a fundo. Vamos pegar um broadcast aqui, ó. Geralmente pacotes Zarp, por exemplo, tem broadcast. Vamos ver se a gente acha um broadcast aqui. Não. Deixa eu ver só rapidão. Tá, não estou achando a princípio, porque eu não lembro o filtro para pegar broadcast no Ethernet. Mas vamos rapidinho aqui, é só clicar em alguns aqui, ó. Então, por exemplo, cliquei no primeiro pacotinho ali, ó, dá para ver, ó, ele usa Ethernet. Tá aqui na minha rede, aqui tem um broadcast aqui, né? Aqui na minha rede vai ser tudo muito parecido, ó. Então, destino, ó, broadcast, ó, FFFF, né? Origem, tá? O meu TP-Link lá. O que tem aqui dentro? O IP, ó. Então aqui dentro eu vou olhar, tem, né, o IP, com informações de IP que a gente vai ver mais para frente. Que aqui dentro tem um UDP. Que aqui dentro tem os dados do UDP. Então se eu clicar aqui, né, vai estar os dados, já está em binário, por isso que está mostrando esse monte de pontinho. E se eu ficar clicando aqui, ó, reparem que todos os pacotinhos aqui que eu clicar, ó, todos eles estão com Ethernet, tá? Então, ó, tá o mouse em cima ali, ó. O Ethernet aqui seria uma ideia de funil, todo mundo acaba usando o Ethernet, ok? Então, dessa forma aqui espero que tenha mostrado um pouquinho mais, né, da teoria na prática. Então, tipo, não fica uma coisa, né, não palpável ali, começa a ver, isso aqui a gente está aprendendo, né, ter na rede mesmo, tá? Então eu posso usar o Wireshark, por exemplo, para tentar identificar, por exemplo, tem alguma máquina com um MAC duplicado, tá? Posso tentar fazer isso aqui, né? Por onde é que está passando o pacote de rede? Eu vou filtrar lá por endereço MAC, como eu falei, se você, né, procurar aqui no Wireshark, você vai conseguir fazer esse tipo de
de filtragem, começar a analisar por onde o pacote está passando, quais, né, são os endereços das máquinas, dá para tentar identificar, por exemplo, a quantidade de máquinas que você tem numa rede, né, baseado nos endereços físicos, tá? Então dá para fazer bastante coisa a partir disso daí, né? A imaginação da gente que é o limite, tá? Então é só imaginar, ok? Então nos vemos na próxima aula.